No último vídeo, eu te dei 5 motivos para você largar a Unity e vir direto para Godot. Mas, sejamos justos, nenhuma engine é perfeita. E hoje eu vou te dizer 5 coisas que a Unity é superior a Godot. E no final, eu vou te dar o veredito de qual das duas engines é a melhor. Então bora de número 1. Exportação para plataformas. A Godot é relativamente completinha em sentido de exportação. Ela consegue exportar para desktop, mobile e web. Mas quando o quesito é consoles, ela se quebra toda. A Godot não tem suporte nativo à exportação para consoles, o que faz você ficar refém de recursos third party. Mas que diabos é um recurso third party, Caído? São recursos criados por terceiros. Isso complica um pouco a vida de quem está desenvolvendo, porque vamos supor, a Godot acabou de lançar uma versão nova, só que o recurso third party de exportação está na versão anterior e não é compatível com a versão nova. Você fica refém até a equipe third party desenvolver uma nova versão para ser compatível com a nova versão da Godot e isso vai te custar tempo. Esses plugins third party tem para vários consoles, vai ter para Nintendo Switch, vai ter para Xbox, vai ter para PlayStation. Só que como eu falei, né, você fica refém de recursos de terceiros para fazer essa exportação, recursos que não é da própria Godot. Em contrapartida, a Unity ganha muito na Godot em cima disso, porque ela é conhecida por sua facilidade de exportação e a compatibilidade com a ampla gama de dispositivos. No começo isso não vai ter tanta diferença, porque quando você está começando, meio que você vai exportar seus jogos para colocar no itch.io para seus amigos jogarem, você vai exportar para celular, você vai exportar para talvez vender na Steam, mas a médio e longo prazo isso complica um pouco sua vida, porque você vai precisar vender em lojas maiores para poder farmar mais money. E onde está o dinheiro? Em lojas de console, porque lá a galera compra doidado. Você quer uma prova disso? O nosso amigo Enchant Games, o Dan, ele lançou seu joguinho Roof Cats para o Xbox. E em 2 dias ele conseguiu vender 4 vezes mais do que ele vendeu do que 2 meses na Steam. Você sabe o que é isso? É absurdo, meus amigos. O grande potencial de vender nos consoles é muito alto. A médio e longo prazo você vai querer vender em consoles, tanto na Steam também, mas como em consoles. Número 2, bibliotecas de assets. A Godot possui uma lojinha bem modesta de assets. Ela tem bastante plugins ali e tal, só que em questão de recursos como sprites, objetos 2D, modelos, ela é bem carentezinha. Mas em contrapartida, meus amigos, a Asset Store da Unity está aí no mercado já tem muito tempo e tem centenas de milhares de assets lá. Você acha tudo que você quiser. Vai ter recurso de sprite, modelo 3D, tem até jogo completo que você pode baixar e modificar lá, tanto pago como grátis, e vai ter muita coisa de alta qualidade lá que vai acelerar o desenvolvimento do seu jogo muito. Muita gente pode achar que não, mas isso faz muita diferença na hora da produção de um jogo, tanto na hora da prototipagem quanto o lançamento de um jogo completo. Às vezes você não vai perder tempo fazendo a textura de uma parede, ou então, sei lá, gastar uma semana para fazer um modelo de um NPC que vai aparecer uma vez só no jogo. Por isso que é muito importante você ter uma loja rica em assets para você conseguir adaptar o que você quer para dentro do seu jogo. Mais um pontinho para a Unity. Número 3. Presença na indústria de jogos. A Godot é relativamente nova, ela foi lançada em 2014, o que faz dela não ter nem 10 anos direito. Enquanto a isso, a Unity foi lançada em 2005, o que faz dela uma indie bem veinha. Isso causa uma diferença gigantesca, porque como a Unity está no mercado há muito tempo, ela é muito mais conhecida do que a Godot. Isso resulta em ela ser usada largamente na indústria. Aí, como eu disse, no começo isso não vai fazer muita diferença. Mas, a longo prazo, se você quiser trabalhar no mercado e entrar numa empresa grande, com certeza ou elas vão estar usando a Unity ou vai estar usando a Unreal. O que cria uma grande barreira na hora de aprender a Godot. Porque como não tem muitas empresas grandes usando a Godot ainda, as pessoas falam: vou estudar Unity porque aí eu já tenho conhecimento para entrar no mercado de trabalho. E sabe de uma coisa? Isso é bem verdade. Dando uma olhada rápida no LinkedIn, que é um site de você encontrar trabalhos de todos os tipos, mas a maioria deles sobre tecnologias da informação, você consegue encontrar várias vagas para Unreal e Unity. Mas, em contrapartida, eu não achei nenhuma na Godot. Isso vai mudar bastante ao longo dos tempos, mas, por hora, a Unity e a Unreal dominam o mercado de trabalho industrial. Então, se nesse momento da sua vida você está querendo aprender a desenvolver jogos tanto para trabalhar independentemente quanto para entrar em uma empresa, talvez seja melhor você começar pela Unity. Número 4. Realidade aumentada e realidade virtual. Muita gente confunde essas duas tecnologias, mas elas são um pouquinho diferentes. Realidade aumentada basicamente é quando você cria um elemento virtual no mundo real. Um grande exemplo disso é o Pokémon Go, onde você, sei lá,
consegue colocar um Pokémon em cima do seu sofá e tentar capturar ele. Já a realidade virtual, ela cria totalmente um ambiente digital e emergente. Assim, o mundo físico é completamente substituído por um mundo virtual. Aí vocês conseguem ver a diferença, né? Realidade aumentada, basicamente ele aumenta a realidade. Realidade virtual, você realmente tá no mundo virtual, como se fosse um Sword Art Online. E assim, tanto a Unity quanto a Godot, ela sofre um pouco na hora de desenvolver tanto realidade aumentada quanto realidade virtual. Assim, elas contam com plugins. Assim, elas contam com plugins para desenvolver tal funcionalidade. No caso da Unity, a integração é bem robusta, ela consegue desenvolver jogos AR e VR ali com qualidade altíssimas. Eu mesmo tenho um Quest 2, e nele conta com diversos jogos feitos na Unity que é simplesmente incríveis, meus amigos. Porém, né, a Godot é um pouco obscura para desenvolver esse tipo de jogo. Melhorou bastante agora na versão 4, com a introdução do renderizador Vulkan, mas ela ainda está um pouco tímida quanto ao desenvolvimento de realidade virtual e realidade aumentada. Com o tempo, isso vai melhorar bastante, mas no dado momento em que estamos, ela não está fazendo isso muito bem. Agora sim, a realidade virtual no âmbito de desenvolvimento brasileiro ainda não é muito explorado. Futuramente isso tende a crescer muito, mas, como vocês sabem, né, o Brasil sempre é o último a ser atingido pelas tecnologias mundiais. A menos que você seja um Lemuri da ilha de Madagascar, aí sim você tem menos tecnologia que a gente. Ou será que não? Talvez os Lemures lá sejam mais tecnológicos do que nós. Eles têm armas virtuais cibernéticas e vai invadir nossos sistemas, mas enfim. Número 5. Desenvolvimento de jogos 3D. A Godot é simplesmente excelente para fazer jogos 2D. Eu aplaudo ela de pé nesse quesito. Todos os jogos que eu desenvolvi em 2D para ela ficaram simplesmente leves, super otimizados, rapidões, flashback, Vision Fly, super flash da hora, muito louco. Diferente da Unity, né, que os jogos que eu fiz em 2D nela ficaram bons, beleza? Só que em questão de compilação, em tempo ali, peso, a Godot se saiu melhor. Mas, quando a questão é 3D, aí a Godot chora um pouco. Na nova versão agora da Godot 4 foi introduzido o Vulkan, que é um renderizador excelente e tem qualidades notáveis muito da hora. Mas não chega nem perto do renderizador da Unity, meus amigos. Vocês não têm ideia. Tá a anos de distância. Sem contar que a Unity possui um histórico comprovado em jogos 3D de excelentíssima qualidade. Ainda mais agora com a chegada da Unity 6, isso vai aumentar absurdamente. Grande parte disso é devido ao Universal Render Pipeline, que é um recurso da Unity que te oferece gráficos de altíssima resolução, muito louco. Eu não preciso nem citar jogos aqui, você com certeza deve conhecer alguns. Já deixa nos comentários aí jogos 3D que você já jogou feitos com a Unity que você admira muito. Tá, e depois desses 5 motivos, agora eu vou te dizer qual dessas duas realmente é a melhor engine. E que rufem os tambores! A melhor engine é... Depende. Você já percebeu que no mundo do desenvolvimento de jogos, tudo que você vai fazer depende? Para quem é entendido de linguagem de programação sabe que não existe linguagem de programação melhor que a outra. Existe linguagem de programação para resolver um problema específico. A mesma coisa funciona para engines de desenvolvimento de jogos, cara. Você não vai com a bazuca para matar uma formiga e nem com um exército de um homem só para tentar derrotar uma cavalaria gigante. Cada engine tem seu propósito e tem um porquê dela existir. Se uma engine fosse perfeita, ninguém estaria usando todas as engines aí em volta do mercado que existe aí. Existe bilhões de engines aí e a gente nem sabe que existe, mas cada vez elas vão ganhando mercado. Assim, temos então que a Unity é ótima para desenvolver jogos indies 2D e também para desenvolver jogos 3D de altíssima qualidade. Já a Godot me cativou pela sua grande facilidade de uso, o seu código aberto, sua linguagem de programação fácil de entender e também pela sua otimização. Afinal das contas, a melhor engine é aquela que te atende. Mas aí, você acha que tem alguma coisa que eu esqueci aqui que a Unity é melhor do que a Godot? Ou do que a Godot é melhor que a Unity? Deixa nos comentários aí. Tchau!